Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de julho, dia em que a seleção foi eliminada da Copa do Mundo, infelizmente, mas por aqui o jogo segue, então vamos em frente. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vou agora destacar o fechamento aí da semana, do dia, em relação a Ibovespa, futuros, também falar sobre Petro, Vale e outros ativos aqui selecionados. Ibovespa alta de 0,61% no dia e na semana alta de 3,09%. O Ibov segue com mínimas ascendentes, segue dentro de um movimento de subida com maior probabilidade de testar a zona de resistência que vai de 75.300 a 76.100 pontos. Então, por enquanto, não há nenhum sinal contrário em relação a isso, em relação a essa perspectiva mais positiva de curtíssimo a curto prazo para o índice, dentro de uma tendência de alta, no primeiro momento um pouco mais fraca em relação a todo esse movimento de baixa, mas seguimos dentro de sinalização aí positiva no curtíssimo prazo, olhando para o gráfico 60 minutos, até aqui esboçando ali uma formação de um triângulo de alta no índice, mas é bom ficar atento nessa zona de resistência que eu acabei de mencionar. Pelo gráfico semanal, a resistência ali mais relevante ficaria mais próximo da média, região de 77 a 78 mil pontos para o gráfico semanal. E se a gente traçar também os números do Fibonacci dentro de todo esse movimento de baixa, a gente teria ali uma região na faixa dos 76 mil pontos em relação a, daria em torno de 38,2% aqui do que caiu esse recuo para o Ibovespa. Fechamento bom da semana com alta de 3,09%, sem nenhuma sinalização para baixo, ainda com expectativa de ter algo mais para cima. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever de forma gratuita no canal, no YouTube, no canal Dalton Vieira Invest. Basta passar o mouse em cima de daltonvieira.com, da logo que aparece para você, e na sequência clicar em se inscrever. Se não estiver visualizando a logo, passa o mouse em cima do vídeo, provavelmente aparece alguma opção de se inscrever aí gratuitamente, você vai poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado disponível de forma gratuita no canal e organizado em categorias. Futuros no pregão de hoje, G60 mini índice, a gente tem um viés mais positivo. A última hora de pregão depois que o Ibov está fechado está sendo positiva, ainda não fechou, tá, mas está próximo de fechar. A gente tem aqui a expectativa ainda de continuidade do movimento de subida, ou seja, enquanto estiver dentro desse contexto, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, preferencialmente usando o primeiro ponto ali para fundo ascendente, a região de suporte na faixa 75.500, que é essa resistência aqui, isto é, se fechar aí para cima. E depois esse patamar de suporte, antiga resistência, que eu considero ele mais relevante, na faixa dos 75.330 a 75.185 pontos. A resistência imediata para esse movimento de subida em 75.845. Então, índice ainda com espaço ali em termos de movimentação para cima no gráfico semanal, assim como o Ibovespa. E para gerar um cenário mais para a ponta vendedora, a não ser que abra caindo e vem aqui para baixo dessa região de 75.185 a 75.100 pontos. Ou seja, abre de maneira forte para baixo, seja com gap de baixo, seja com candle forte de baixo na primeira hora de pregão. Topos descendentes, principalmente abaixo de 75.185 pontos. No gráfico de 10 minutos, seria a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora ou até mesmo em termos de pivô de baixa. Abaixo dessa região, o próximo nível de suporte fica aqui em torno desse nível, um nível bem testado ali do topo anterior e vários testes aqui nessa região. Seria uma região em torno dos 74.735 e o ponto mais baixo de suporte 74.305. No dólar, a semana terminou ali com um candle de reversão, está terminando com um candle de reversão chamado de estrela cadente. Depois de todo esse movimento de subida, a perda da mínima dessa semana, que está localizada aqui em 3.800, nesse momento 3.871,5, traria a probabilidade maior de ter um movimento de correção. No gráfico diário, um engolfo de baixa forte para o dólar, vindo para baixo daquela região de suporte que eu considerava mais relevante, a região de 3.889. Primeiro ultrapassou forte a região dos 3.931 e veio forte para baixo, inclusive, ou seja, ultrapassou várias regiões de suporte, que eram antigas resistências. Esse cenário para o gráfico de 60 minutos, correções aqui no gráfico 60 minutos, abaixo principalmente respeitando essa região aqui, como
um patamar agora de resistência, principalmente na região dos 3.890. Usando essa região ali como patamar de resistência, pode trazer mais possibilidades de trabalhar na ponta vendedora, principalmente após alguma sinalização de baixa nesse nível, isto é, se abrir subindo. Se abrir caindo, fica ainda um contexto mais para se buscar a operação na ponta vendedora através de correções um pouco maiores, porque o movimento ficou bem esticado para baixo. E aqui, se abrir caindo, que está vindo até para perder a mínima do dia, a gente tem aqui um patamar de suporte um pouco mais relevante, iniciando em 3.859. Tem aqui um patamar que já está batendo, que é essa região atual, na faixa de 3.870, mas o mais relevante seria na faixa ali dos 3.859 a 3.846. Desculpe, 3.851. Então, esse seria o próximo nível. Chegando nessa região, mais esticado para baixo, sinalização para cima no G30 ou no G60, apoia mais operação na ponta compradora de day trade, através de um gráfico de 10, 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente através de fundos ascendente. Então aqui, ó, vindo para a mínima do dia o dólar. Então fica mais ainda apoiando a continuidade do movimento de baixa. Se abrir subindo, também dá para se buscar a operação na ponta compradora, mas ficando atento nessa zona de resistência que eu acabei de citar, acima dos 3.890, a região mais relevante já fica na faixa ali dos 3.896 a 3.900. Vamos então aqui falar das ações da PETR4 no pregão de hoje. A alta de 0,45%, que é no de definição, gerou aqui uma nuvem negra, um padrão de reversão dos candles, mas não perdeu a mínima dessa nuvem negra, ou seja, da mínima do pregão anterior, ou seja, não confirmou o padrão. A perda dos R$ 17,65 aumentará a chance de se ter um movimento aqui para testar uma zona de suporte na faixa de 17,24, junto com a média ali na faixa em torno de 17,12 nesse momento, até um patamar de R$ 17,00 número redondo. Enfim, se fizer isso aqui no início do próximo pregão, dependendo do que ela fizer no próximo pregão, aí avaliaria a possibilidade de compra ali pelo gráfico 60 minutos, ou seja, chegando na zona de suporte, gerando sinalização para cima, seria uma das alternativas de se buscar entrada. Mas o fato importante é que a Petro, se olharmos para o gráfico semanal que eu vou colocar do lado de cá, a Petro já gerou um movimento de alta, uma correção desse movimento inteiro de baixa. Lembrando, a retração de 38,2% do que caiu está na faixa aqui dos R$ 19,28. A Petro bateu num nível de resistência junto com a média e deixou aqui uma sombra superior. Então traz uma chance de poder fazer algo nesse sentido aqui para baixo. Mas enfim, a Petro voltando na próxima semana a fechar aqui para cima, mais forte aqui para cima, já começa a trazer um viés ainda mais positivo em relação à recuperação do papel. Aqui no mês, a gente voltar aqui no gráfico mensal, ela está tentando voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então a primeira recuperação da Petro bem interessante, no gráfico diário não perdeu ainda as mínimas ascendentes. O ideal é que não perder essa última mínima ascendente, o ideal é que gere algum tipo de correção ou lateralização aqui para proporcionar uma compra mais interessante pelo gráfico diário, seja de fundo ascendente ou principalmente de pivô de alta. Vale 3. Vale 3, seguimos na ponta compradora, o ativo fechou com alta de 1,29%, lembrando a compra foi passada no outro pregão, no pregão anterior, após ali já mais para o fechamento do pregão. O ativo fechou bem, fechou um pivô de alta no gráfico diário, retomando a tendência de alta de curto prazo. O ativo gera um sinal de fundo lá no gráfico semanal, a semana terminou com alta de 1,51%, então é uma sinalização positiva para Vale 3. Para gerar sinalização contrária aqui, teria que voltar para baixo ali da média, para baixo dessa região de 49,20, que era um patamar que eu vinha citando principalmente ali nas lives, no radar do mercado que eu faço diariamente às 10h45 e às 14h45 no YouTube. Então, por enquanto, nenhuma mudança em relação à nossa posição, o stop continua lá mais para baixo, podendo colocar até já aqui na faixa dos 48,30. A única mudança que poderia ser feita é botar o stop abaixo da mínima desse candle aqui forte de alta, que o stop ficou na volatilidade na faixa dos 48,01. Então poderíamos colocar um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, abaixo da mínima desse candle, pelo menos. Brasil Foods bateu no objetivo da nossa compra, o ativo fechou com alta de 6,29%. Na semana, alta de 26,67%, na semana muito boa para Brasil Foods. Uma primeira sinalização para a possível mudança da tendência. A gente pode observar que já teve também uma semana muito forte aqui, teve outra semana muito forte aqui, mas essa se diferencia que já consegue até fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então é um contexto que melhora, é um contexto gráfico que ainda é de tendência de baixa,
no médio prazo, no gráfico semanal, mas que com esse candle forte para cima já passa a favorecer muito mais a operação na ponta compradora. Eu já cheguei a citar o ativo aqui nessa semana, que eu estaria mais disposto a buscar a operação na ponta compradora. A gente fez uma operação de compra nesse ativo e ela bateu no objetivo no pregão de hoje. Passando aqui os dados dessa entrada, o resultado da entrada, 4,79%, o ponto que bateu no objetivo, ou seja, a operação gerou 4,79%, e isso representou um crescimento de 0,57% do capital total. Para a próxima semana, ativo que traz a chance de avaliar a operação na ponta compradora após algum movimento de recuo, seja no gráfico diário, seja no gráfico 60 minutos, enfim, um ativo que, como eu já disse, dentro de um contexto um pouco mais positivo para avaliar operações de compra após correções no tempo ou no preço. Ciel 3, nós encerramos a posição comprada pelo gráfico de 60 minutos, que lembrando que a compra foi executada mais pela sinalização do G60, candle ali forte de alta, retornando para cima de um patamar de suporte, ativo gerou a entrada, mas em vez de abrir o pregão subindo, perdeu força, eu reposicionei o stop para esse nível aqui, que era o candle justamente que gerou a entrada, e a expectativa era que ela deveria fazer algo nesse sentido para manter a posição, e aí a ação acionou aqui a nossa saída nesse ponto. Essa entrada gerou uma perda de 1,31%, isso representou uma redução de 0,18% no capital total, um stop mais curto aí na Ciel 3. Pelo gráfico diário ainda me chama atenção para poder voltar à ponta compradora. Dependendo ali da abertura do próximo pregão, uma vinda para cima aqui dos 16,15 a 16,19, abre a chance de se buscar alguma entrada em cima desse papel, na expectativa que venha fazer algo nesse sentido aqui, esse movimento para cima. Então, seria essa a forma aí que eu buscaria uma nova entrada, podendo ver se encaixa uma nova entrada na Ciel 3. Gol 4, recomendação de compra no pregão de hoje, após a primeira hora de pregão. A primeira hora de pregão muito forte para cima, rompeu tudo isso aqui para cima. E com candle forte de alta, eu recomendei compra na superação da máxima desse candle e stop abaixo da mínima. Ativo recuou, bateu aqui nesse ponto e gerou mais um fundo ascendente. Ou seja, bateu na zona de resistência que foi superada e gerou uma sinalização positiva. Stop está reposicionado aqui nesse ponto, ou seja, não deveria mais voltar, na minha avaliação, para baixo dos R$ 10,77. Então, compra executada, stop reposicionado em 10,77, passando aqui os dados dessa entrada da Gol 4, 11,23 ponto de entrada, 10,60 era o stop, agora já está 10,77, 10,76 o stop. E objetivo na faixa de R$ 12,49, risco dessa operação 5,61%, como tem um risco maior, volatilidade maior, o stop ou a alocação do capital total é uma alocação menor. Tá? Esse 5,61% é o tamanho do stop de 11,23 para 10,60. Depois disso, vamos falar de Fleury, FLRY3, fechou com boa alta de 2,07%. A gente segue na posição comprada e com stop reposicionado aqui para esse nível aqui, ó, para baixo da mínima, que é basicamente das duas mínimas anteriores. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, fica um pouco mais claro aqui dois fundos, que são as mínimas dos pregões que eu acabei de mencionar, que essas duas mínimas são dois fundos claros ali no gráfico 60 minutos. Então, stop abaixo desse patamar aqui, que é na realidade o stop em R$ 25,98. Ativo tem um desafio importante pela frente, são vários topos ali nessa região, são 4 topos nessa região, mas sigo ali com viés positivo, com olhar positivo para o cenário gráfico desse papel, seja pelo gráfico semanal, dando sequência aqui a movimentação, a recuperação que ela fez aqui na semana passada, fechou com alta de 2,53%, e o gráfico mensal mantendo-se dentro, na minha avaliação, dentro de uma expectativa mais de subida. Vamos ver se ela vai confirmar aí na próxima semana. Sabesp, a compra resolveu andar, estava devagar, quase que parando, e resolveu andar no pregão de hoje com alta de 2,53%. O objetivo da operação, que eu tinha traçado, 24,33. Com o desenrolar dessa operação, eu optei por ir também pelo espaço aqui para cima, com a chance de fechar aqui acima, que ela terminou confirmando esse fechamento acima dos 24,15, aumentou a chance dela ter algo mais para cima. Por esse motivo, eu reposicionei o objetivo em 24,61 e o stop ficou em 23,43, ou seja, já é um stop de proteção. A nossa entrada aconteceu, coloquei 23,43, mas o stop está um pouco mais para cima,
olhando aqui é 23,73. Eu errei aqui ao digitar, vou ter 23,43, mas é 23,73. Eu só corrigi aqui essa informação. 23,73. O stop de proteção. Nossa entrada foi em 23,43 nesse ativo. Então já seria um stop para não sair mais perdendo dessa posição em Sabesp. Então por enquanto fluindo, vamos ver se ela consegue ganhar aí algo mais, andar mais para cima e buscar o nosso ponto de objetivo, tentando uma melhor relação risco-ganho no papel. Depois disso, vamos falar então de Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pregão de hoje, queda de 1,11%. Depois de uma estilingada para cima, se aproximou da média móvel exponencial de 3 períodos, testou uma região de fundo anterior no gráfico semanal, zona de resistência, junto com média móvel exponencial de 3 períodos. É um ponto para ficar atento, pois pode desencadear todo um movimento para baixo. Mas por enquanto a forma como vem caindo não ganhou muita força ainda para baixo. Ainda fico de olho no papel no decorrer da próxima semana, principalmente segunda-feira, se abrir aqui para baixo e gerar alguma sinalização para cima ali pelo gráfico 60 minutos, meu interesse maior ainda seria de buscar alguma operação de compra que possa, seria uma chance do ativo vir a buscar um patamar, voltar a um patamar de resistência em torno dos 30,50 até 31,30. Essa zona aqui de dois topos anteriores, essa faixa de preço de 2 topos anteriores. Enfim, papel que está ainda dentro de um movimento de alta no gráfico semanal e no gráfico diário iniciou um movimento para baixo. Então, chegando nesse nível aqui mais próximo de resistência, de suporte, que seria na faixa ali dos 28,87, e aqui a média está na faixa 28,58, enfim, nessa faixa de preço que eu acabei de citar, ficaria de olho em algo nesse sentido para buscar uma operação de compra pelo gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até terça-feira. Segunda-feira é feriado.